agora. Já é boa tarde. Pontualmente, boa tarde. Meio-dia e alguns segundos, né? Que bom que estamos aqui de novo, mais um TID 360 Live. Eu acho que está dando algum eco. Tem. Não sei se eu acho que um eco de microfone, Thaís, talvez esteja com um eco de microfone aí. Agora eu parei de me ouvir, agora sim. Boa. Mais um TID 360 Live, mais um encontro especial por aqui. Queria agradecer a todos vocês que estão conectados com a gente no LinkedIn. Em breve a gente vai estar transmitindo ao vivo também no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. A loucura das transmissões ao vivo por tudo quanto é lado. As pessoas não vão ter mais como escapar da gente. Ah, não consigo, não lembro de entrar no LinkedIn. Vai no YouTube. Ah, é o meu YouTube. Então, vai no Instagram. A gente vai atrás de você. A gente vai onde você está. É assim que a gente é. Não é isso, Daniel Luzi? Boa tarde. Tá no mudo. É tradicional. Ele sempre entra no mudo. Meu Deus, gente. Sempre. É que eu coloco o mudo sempre para não... Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer, Thaís, hoje. Vamos a conversar. Eu acredito que estamos construindo uma jornada reflexiva em torno à educação corporativa. Se você pensa os últimos encontros que a gente teve, todos foram dirigidos desde diversas perspectivas a repensar o que nós estamos fazendo, a maneira como estamos fazendo, as tecnologias que utilizamos, as prioridades que assumimos. E hoje, para não sair, para não ser um ponto fora da curva, estamos pensando na mesma realidade desde uma perspectiva nova. E que perspectiva é essa, Gustavo? É a comunidade de aprendizagem, o aprender em comunidade. E eu acho que essa perspectiva é super interessante. A gente tem o prazer de receber a Thaís Nery aqui com a gente, uma querida amiga, uma profissional que tem uma história super interessante dentro do campo dos recursos humanos, né, da gestão, de gente por todos os tipos de espaço de aprendizagem. E quando eu conheci a comunidade de aprendizagem da Thaís, eu fiquei assim, muito, muito, muito impressionado. Muito, muito bem impressionado, muito interessado. Então, eu queria começar esse papo primeiro te dando boa tarde, Thaís, e abrindo um espaço para você se apresentar e também contar para a gente como é que foi essa história, de onde surgiu essa ideia de criar uma comunidade Oxente RH. Boa tarde. Estão me escutando? Sim, né? Tá, ok. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Gus. É muito bacana estar aqui hoje, assim, pela admiração que eu tenho, sua, e começo a ter por Daniel, porque tão pouco tempo a gente conversou aqui, mas eu já ouço falar de Daniel há muito tempo e sei que ele é uma pessoa de muita luz aí. E, bom, me apresentando um pouco, meu nome é Thaís Nery. Eu tenho 15 anos aí de atuação no mercado, mas minha paixão dentro da área de RH, mas minha paixão é educação corporativa, é aprendizado. Se conecta muito com a história da minha família, meu avô, minha parte de meu avô materno, vem do sertão de Pernambuco, e lá ele, junto com minha avó, tiveram 10 filhos. Não, meus avós semi-analfabetos, mas meu avô entendeu que a educação era muito importante para os filhos e eles precisavam estudar. Então, ele fez um movimento grande para conseguir trazer os filhos do interior para a capital. Então, ele foi migrando os filhos até conseguir chegar na capital. E aí, na capital, minha mãe encontra meu pai aqui e se casam, e aí eu sou criada. Então, também passei muito tempo indo nas férias para Manari, que é a cidade da minha família, parte de mãe, e lá eu via muito esse contraste, né, do interior com a capital, do ter as coisas, ter acesso a muita coisa, e lá não ter, apesar de que minha família, graças a Deus, lá vivia bem. Mas eu percebi muito, assim, eu olhei para aquilo e entendi que se meu avô não tivesse feito esse movimento,
a gente estaria lá até hoje, não teria tido acesso a tantas coisas que a gente tem, enfim. Então, foi muito olhando muito nesse olhar de educação, apesar dele ser semi-analfabeto, né? Legal. E aí eu me encontrei ali, não no acaso, porque eu não acredito no acaso da vida, mas aí eu entrei na área de educação corporativa muito fortemente, numa multinacional. Passei ali uns 7 anos. E lá eu experimentei de tudo, eu sempre fui muito curiosa e, ao mesmo tempo, me deram muita autonomia. Então, eu criava muitas coisas, era tudo da minha cabeça. E aí, depois é que eu fui fazendo cursos, enfim, eu sou muito ousada nas coisas, eu não tenho medo de errar. E eu também tinha uma gestão que não tinha medo, não tinha problema eu errar, né? Eu tinha que só errar barato e errar baixo. Aprender rápido, né? Mas aí, assim, isso foi um campo que me estimulou muito. Eu sempre, minha família também, meus pais, nunca foram de me podar das coisas, pelo contrário. Então, eu acho que essa trajetória me trouxe até aqui hoje. Que aí acabou nascendo, né, de forma muito orgânica a comunidade. Mas, assim, o pessoal às vezes brinca, a gente brinca também, quando a gente vai fazer evento, dizendo assim, do dia para a noite, né, a gente nasceu. Tipo, do dia para a noite, né? O pessoal faz, nossa, foi tão rápido, né, o sucesso que vocês estão tendo no sentido de estar conhecida a comunidade. Eu falei, não é do dia para a noite, são 15 anos, porque a comunidade, ela só está hoje como está, e ela só está... a gente só está vivendo tudo isso da comunidade porque eu tive uma trajetória de erros e acertos, como também Fabiana, que está junto comigo, para que a gente chegasse na mistura perfeita ali, né, a mistura favorável, para que a comunidade fosse criada, né? Então, tem muito a ver desse background do aprendizado dessa trajetória da gente. E aí, falando um pouco sobre a comunidade que você perguntou, né, de como é que surgiu, a comunidade surgiu de um treinamento, de um encontro dentro de um treinamento, durante a pandemia. A gente foi convidada para um treinamento onde eram 12 pessoas, e tem muita referência sobre essa questão da Bíblia. Então, eram 12 pessoas, tinham que ter frutos. Interessante. E eram 12 meses também, tinham coisas bem simbólicas dentro desse curso. Mas não era sobre religião, tá? É só porque ele trouxe essa referência, esse pano de fundo, o simbolismo, né? É o simbolismo. E aí, a gente passou um ano junto, e aí eu e Fabi, como participante normal, a gente se conhecia de mercado aqui em Recife, mas não pessoalmente, a gente só se via, enfim, da internet. E, no final, como tinha que criar um fruto desse período de um ano, aí a gente olhou uma para a outra e disse, nada mais justo do que a gente, já que éramos da mesma área, porque todos os outros não eram, já que éramos da mesma área, então vamos ver o que é que dá para a gente fazer. E aí eu tenho apesar de que hoje eu estou muito adaptável nesse perfil, mas eu não sou comunicativa, eu estou, né? Mas no meu natural eu não sou. Eu sou mais introspectiva, eu não gosto, eu até brinquei com você ali antes, me diga o que é que você vai me perguntar, porque eu não gosto de improvisar muito, porque não é muito o meu perfil. E aí, o que eu fiz? Vamos improvisar, com certeza. E aí eu gosto da conversa mais fluida, né? E aí eu sou muito... Quem conhece de Disque sabe que o C, desculpa, meu C é muito alto, que é a conformidade. Então, eu gosto do início, meio e fim, das regras, enfim. E aí a gente decidiu fazer um encontro de 20 pessoas aqui em Recife, terminando pandemia, em uma cafeteria, para falar, e aí falando um pouco desse meu perfil, eu era uma pessoa muito introspectiva. Então, eu, por exemplo, fui para diversos congressos e eventos, e eu não me conectava com ninguém, eu não conseguia começar uma conversa, eu me sentia desconfortável, né, de falar com as pessoas que eu não conhecia. Então, eu ia para os eventos só para ver o conhecimento ali que tinha e voltava sem ter conhecido ninguém. E já a Fabiana era o oposto. Ao mesmo tempo, tinha aquela coisa de conversar muito, mas também não pegar o conhecimento. Então, essa mistura, a gente olhou e disse, vamos fazer um encontro de 20 pessoas aqui em Recife, a gente vai só bater um papo, a gente vai criar ali um momento só para a gente falar um pouco e também sair desse momento de estar em casa, né? Porque a pandemia trouxe muito isso. A gente percebeu que a gente também estava muito sedenta de presencial.
E aí, a gente fez a primeira, não deu 50, não deu 20 pessoas, porque a cafeteria onde iríamos fazer fechou, e aí a gente... e também a quantidade de pessoas, né, os ingressos fecharam logo, 20 encerrou logo. A gente disse, então tem alguma coisa errada. Errada não, coisa boa, né? Mas assim, tem muita gente pedindo. Então a gente pegou apoio do Sistema S, né, na parte que é o Sebrae, com essa parte de empreendedorismo. Eles liberam salas, né, gratuitas. A gente pegou uma sala de 40 lugares e aí fez um sábado. Tanto eu quanto o Fabrício. Caramba, de cara, assim. Foi, de cara. Nós somos, nossa trajetória é de RH, então, quando a gente fez esse evento, a gente fez olhando muito todas as dores que a gente sentia, não era que as pessoas sentiam, a gente não criou persona, a persona era a gente mesmo. Então, foi só um encontro, era só uma vez, porque lembrando que era só para prestar conta do fruto que tinha que dar o treinamento, né? Aí a gente fez, e a gente já está aí vai estar na 15ª edição. Começou ali a ideia em 2022 e de lá para cá a gente sempre está fazendo, né? A partir do ano passado foi todo mês, mas no primeiro ano tiveram, né, alguns meses que não tiveram eventos, mas sempre acontecendo. Incrível. Daniel, você tem uma pergunta, Daniel? Bom, eu tenho muitas. Muitas, eu tenho também. Não, eu tenho muitas porque eu não conheço a Thaís. Então me surgem um monte de perguntas. Quantas pessoas essa comunidade tem? O que essa comunidade está fazendo? Que resultados estão construindo? Enfim, eu acho que... por que comunidade? Tá. Na verdade, o nome é Oxente RH e não era uma comunidade. A gente não se denominava de comunidade. Até porque foi muito orgânico, né? Então, quando terminou um evento, a gente fez um outro 2 meses depois, porque as pessoas disseram, vai ter quando o próximo? Isso era, como eu disse, era só uma entrega ali para o produto. Tudo foi feito de forma orgânica. A gente não teve intencionalidade em absolutamente nada na construção da comunidade. E talvez essa tenha sido o maior sucesso da comunidade, porque ela foi alimentada pelos próprios participantes, que são chamados, e eles se autodenominaram, de oxenteiros e oxenteiras, porque é uma como se fosse... Não existe essa palavra, tá? Assim, tipo, a gente não tem na nossa região, a gente tem o nome na nossa região de oxente. Oxente, que deriva de a gente considera que é uma interjeição de surpresa ou de alegria, depende da entonação. E já encurtou, né? Oxi! Aí tem o oxi também, mas o oxi, ele tem uma denominação um pouco mais para chateação. Surpresa, talvez. Mas o oxente ele tem variações, dependendo da frase, de como ele é colocado dentro da frase, ele vai ter uma entonação. Então, a gente tem o nome oxente, mas a gente não tinha o nome oxenteiro e oxenteira. E aí foram eles que denominaram. Então, veja, foi tudo acontecendo. Eles também começaram a se dizer que eles eram oxenteiros e oxenteiras. Então, era uma coisa que, tipo assim, é meu, isso aqui é meu. E aí a gente, naturalmente, eu também entendendo que era uma comunidade, eu disse, isso aqui está parecendo uma comunidade. Né? Pelos elementos, pelas coisas, assim, pelos nomes, pelo ritmo que a gente também ia dando dos eventos, dos encontros, dos contatos. E também pelo abastecimento de coisas que eles iam nos pedindo, de demanda mesmo de conhecimento dentro da própria comunidade, né? Eles, quando precisam, eles vão, a gente tem um grupo no WhatsApp, e aí eles vão pedindo para a gente coisas, entre eles também, que aí é muito mais rápido, né? A construção do conhecimento. Às vezes levanta uma mão e diz, eu estou precisando conversar com alguém que conheça de avaliação de desempenho. Aí a pessoa diz, eu conheço, então vamos marcar uma conversa. Então, isso foi acontecendo no grupo do WhatsApp, né? E aí, assim, naturalmente, a gente depois foi se chamando de comunidade. E hoje eles entendem que eles são comunidade. Tem um follow-up de pergunta, Daniel? Porque eu acho que você está com cara de follow-up, mas eu tenho perguntas também. Mas se você tiver um follow-up de pergunta... Não, eu... Perguntou quantas pessoas, não foi? Aqui já tem um oxenteiro. Olha, sim, as pessoas... Quantas pessoas? Tá, veja.
eu falo da comunidade mesmo, né? Assim, presencial, a gente já atingiu presencialmente mais de 800 pessoas. Presencialmente, porque nossos encontros, eles são numa média de 80 a 100 pessoas. Aí, antes eram menores, a gente, né, foi começando, enfim. Então, a gente tem essa média de 800. Nas redes sociais, que não são os... Porque só é oxenteiro quem participa de pelo menos um evento nosso. Se não é, você é futuro oxenteiro, mas você não é oxenteiro. Então, eu considero que são 800. Eu tenho meu troféuzinho. Pronto, Gus é oxenteiro, porque ele foi batizado, né? A gente, quando... o pessoal fala isso, inclusive, tá? Eu fui batizado, né? Não somos nós que falamos isso. Na hora que eles recebem o crachá, e aí participam do evento, eles entendem que eles, a partir dali, se tornaram oxenteiros. Então, considerando isso, são uma média de 800. E aí todo evento vai aumentando, porque basicamente a gente tem ali em torno de uns 30% de pessoas que se repetem, se for na mesma cidade que a gente já fez, mas se for em cidades novas, é todo mundo novo dentro do evento. Muito legal, né? Eu lembro do começo do Oxente, né? E vocês estavam muito em Recife, né? Então vocês faziam as coisas no Recife. Exato. E agora vocês estão espalhando o Oxente por todo o Nordeste. Quer falar um pouquinho sobre isso? Tá, quero. Como eu disse, tudo foi muito orgânico, né? A gente não tinha ideia e intencionalidade de nada. A gente foi ouvindo muito as pessoas. Eu acredito... bom, minha vida é treinamento, né? Educação corporativa. Eu sempre acreditei que para aprender, eu que estava ali na frente desenhando experiências de aprendizagem, eu precisava o tempo todo ouvir os participantes. Eu não podia ser da minha cabeça que saía, sabe? Então, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. E quando a gente foi fazendo os eventos, a gente sempre pedia feedback das pessoas para a gente ir retroalimentando aquilo ali e fazendo ajustes que precisassem. Aí, só para também entender, né, que a gente falou, mas é só para deixar claro, a comunidade ela é voltada para os profissionais da área de RH. Sejam eles pessoas de treinamento, pessoas de recrutamento e seleção, de cultura, de diversidade e inclusão, de departamento pessoal também, enfim. E também quem não é dessa área, mas gosta de falar de pessoas. Então, a gente abrange esse público nosso. Inicialmente estava em Recife, só que a gente entendeu que a bandeira que a gente levanta é uma bandeira que ela não é de Recife, ela não é de Pernambuco, é uma bandeira do Nordeste especificamente. Porque a gente levanta a bandeira de que, primeiro, falamos da área de pessoas, falamos sobre pessoas, para pessoas, com pessoas, mas a gente também levanta a bandeira do regionalismo, da nossa cultura, né? Por isso que também o nome é Oxente. A gente aqui no Nordeste, aí tá, é uma dor nossa, tá? Assim, nossa, principalmente vinda minha e de Fabi. A gente olhava e percebia que a nossa cultura ela não era tão fortalecida. A gente não se sentia tão orgulhoso de ser nordestino. E aí eu disse, a gente precisa levantar essa bandeira, porque eu sou extremamente orgulhosa por ser nordestina. Minha família é do sertão. E eu falo extremamente arrastado, assim, apesar de ser da capital, como eu tive muito movimento do interior, então eu arrasto ainda mais, né, meu sotaque. E aí eu disse, isso precisa ser levantado, porque... E aí, assim, foram diversas coisas acontecendo, e a gente entendeu que não cabia só para Pernambuco, só para Recife, isso dava para a gente levar para outros estados, para falar sobre isso, você também precisa ter orgulho de quem você é, da cultura que você tem, do que você entrega, né, dentro da empresa, enfim. Então, a gente foi entendendo nesse movimento isso, e aí por isso a gente teve essa abrangência Nordeste, né? Hoje, a gente já foi para Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Recife. Aí a gente está indo no próximo mês para Salvador, Bahia. Todo o Nordeste, inclusive indo para o interior, que esse mês foi a primeira vez que a gente foi para o interior, que é uma vontade muito grande ir para o interior, fazer esse movimento. Eu acho que esse é um movimento... Isso também é uma das coisas que me chama muito a atenção. A organicidade com que o Oxente foi crescendo e nasceu,
me chama a atenção porque ele tem todos os elementos de uma comunidade muito fortes, né? A clareza do valor, né? Uma comunidade de aprendizagem, ela isso precisa também. deixar muito claro para as pessoas o valor de fazer parte disso. A rede de apoio, os papéis e responsabilidades. Isso eu pude ver pessoalmente esse ano, quando eu estive com vocês em Recife, de ver assim, que cada pessoa que está ali, mesmo os participantes, também eles se sentem muito organizadores, eles também são muito donos do evento, enquanto participantes. Então, eles não estão ali numa relação simples, bidimensional. Sentei aqui, estou esperando você me entregar de volta. Passivo, né? Não é uma relação passiva. Isso é tão, tão rico e tão sofisticado, tão difícil de conseguir construir. E, ao mesmo tempo, tem várias lições nesse meio desse processo. Eu imagino que várias dificuldades, vários desafios, né, para fazer essa comunidade acontecer. Então, eu queria te ouvir também sobre isso, assim, o que é muito desafiador na hora de tocar uma comunidade de aprendizagem. Deixa eu só trazer uma coisa antes, que você falou, que realmente é isso, assim, sobre os valores, né? Quando a gente fez a primeira vez, não tinha isso, só foi um encontro. Quando a gente foi para a segunda, eu sou extremamente metódica, então eu queria que tivessem coisas ali dentro para as pessoas entenderem mais ou menos. Então, assim, a gente sentou juntas, eu e Fabi, e a gente definiu 3 pilares que a comunidade iria, assim, daquele momento, podia ser que depois a gente mudasse, mas ali a gente precisava ter pelo menos 3 coisas que nos norteassem, para ficar fácil para a gente e para ficar fácil para as pessoas também. Eu tenho muito essa questão de que eu preciso entregar aquilo que eu prometi. Então, os pilares me ajudam a fazer isso, eles me norteiam. Então, na comunidade, a gente tem 3 pilares, que é inspirar, conectar, inspirar e transformar. Nessa ordem, conectar, inspirar e transformar. Até usando a taxonomia de Bloom, eu entendi que a ordem de complexidade era essa. Primeiro você se conecta com a pessoa, depois você entende a história de vida dela, e aí depois você se transforma com conteúdo que ela traga para você, que você, enfim. Então, mais ou menos assim que a gente pensou. E é assim para tudo que a gente faz. Para qualquer solução que a gente crie, tem que ter esses 3 momentos dentro do evento, dentro do treinamento. E a gente também criou um manifesto. Esse manifesto a gente criou também ali no início, acho que no terceiro encontro, mais ou menos, a gente criou. E ali a gente diz tudo que a gente acredita sobre a comunidade. E uma das partes que a gente fala muito forte é que a gente quer que as pessoas tenham voz e vez. Porque a gente acha que as pessoas não estavam tendo voz e vez. E aí a gente disse na comunidade, vocês vão ter voz e vez. E a gente dá voz e vez, literalmente, de verdade, porque a gente tem espaços dentro do encontro que quem vai subir no palco é um oxenteiro. E aí, tudo que a gente faz, primeiro a gente olha para os oxenteiros para ver se eles têm o que a gente está precisando para aquele momento ali, e eles sobem. A prioridade sempre vão ser eles. Uma coisa que você perguntou sobre os desafios. O maior desafio da gente foi decidir que o participante ia ser o protagonista do evento. E ir com essa bandeira até o final. Por quê? Porque enquanto organização de evento é muito mais fácil, e aí eu estou falando do bastidor, é muito mais fácil quando eu digo para eles quem é o palestrante que vai estar, qual é o tema que vai ser, qual é o cronograma, a programação. A gente decidiu que a gente não ia dizer isso, nem tão cedo. A gente diz por volta de uma semana faltando para o evento. Isso é muito desafiador para a gente, porque a gente está indo na contramão. E aí, quando as pessoas perguntam para a gente sobre programação, a gente tem que explicar, né? A gente tenta explicar o máximo possível, de que a gente entende que a pessoa mais importante que tem que estar no evento é o participante. O que vai acontecer lá, fica tranquilo que vai dar certo. Mas ele é a pessoa principal. Se ele está indo, então vai dar certo. Isso gera uma relação de confiança dentro da comunidade. Quer dizer assim, o valor da comunidade é a comunidade. É isso. Quem vai estar no palco é a cereja do bolo. O bolo não é o palco, né? Exatamente.
Então, essa é por exemplo, quando a gente vai para por exemplo, Recife, as pessoas já entenderam que a curadoria que a gente faz é muito boa. Então, não tem pergunta sobre isso, tá? Todo mundo já entendeu, todo mundo compra o ingresso sem saber o que é que vai acontecer no evento. É nesse nível. Só que a gente está indo para outros estados, e aí é desafiador, mas a gente continua fazendo isso. A gente anuncia só faltando uma semana. Tem evento que a gente anuncia 2 dias antes quem é que vão ser as pessoas. Porque a gente entende que é desse jeito que a gente vai realmente construir tudo que a gente deseja ali. E realmente, assim, a gente vive isso. Eu digo de verdade que os participantes são, de fato, as pessoas que co-criam junto com a gente o evento. Se o evento foi bom, os participantes tiveram total, né, responsabilidade. Se o evento foi chato, os participantes. Por isso que ali no início do evento, a gente pede para que todo mundo esteja aberto para tudo que vai viver ali dentro, né? Porque tem muita atividade que acontece ali, mas sempre é o participante como protagonista do processo de aprendizagem ali, do encontro e também da comunidade em si. Daniel, quer falar? Daniel está no mudo, Daniel. Daniel quer fazer uma pergunta. Pensando. Não, porque é muito legal, né? É muito legal enxergar que as pessoas percebem que precisam umas das outras. Educação não é uma atividade isolada, mas lamentavelmente nós vivimos dessa maneira, é uma sociedade meio individualista, e é muito legal enxergar, primeiro, construção de identidade, pertencimento, apoio, porque todo mundo se sente sozinho, todo mundo tem dúvidas. Então, a minha pergunta é: qual é o principal desafio que as pessoas trazem? Qual é a principal dor? Existe algo que você perceba? Ou quais são as principais, né? Ou as principais. Existem coisas que você perceba que percorrem, ecoam, de alguma maneira, neste momento, em relação à sua atividade profissional, porque é um grande desafio hoje em dia, né? Você ser educador, vamos chamar assim, porque é isso que, afinal, a gente é. Essa é a minha pergunta. Veja, essa questão que você trouxe de eles se sentirem sós, isso é um desafio para eles, né? Por isso que eles vêm para a comunidade também, mas eles se sentem bem sós, porque também tem muitos RHs que são sozinhos dentro da empresa, então eles não sabem também com quem eles podem levantar a mão, e também tem que ter até então, né, na comunidade a gente cria um ambiente que eles se sintam à vontade de perguntar, mas até então quem pergunta parece que não sabe das coisas. Então, a gente tenta, nesse ambiente, trazer que toda pergunta é válida. Porque, às vezes, você já é só, você tem dúvida, não sabe com quem perguntar, não vai conseguir, não vai levantar. Né? E aí, a gente tem muito forte isso, ao mesmo tempo que, veja, se as pessoas elas têm essa insegurança, a gente trabalha também nelas, a gente traz muito esse mote, que é o fortalecimento da identidade delas. E aí essa identidade, ela perpassa tanto enquanto pessoa, né, indivíduo, vida pessoal, mas também profissional, porque você também precisa se posicionar, né? Você primeiro entende quem é você, e aí você se posiciona adiante, né? Então, a gente também tem esse movimento dentro do Oxente, a gente tem muito forte isso. As pessoas precisam entender que elas são importantes e elas têm voz e vez. E é o que a gente fala muito para elas. Vocês não podem aceitar nada menos que isso que a comunidade oferece para vocês. Vocês precisam também projetar isso para a empresa onde vocês estão. Vocês se sentiram cuidadas, vocês se sentiram com espaço de fala aqui dentro. Vocês precisam também buscar isso na empresa. Vocês precisam criar esse ambiente também. Se ele não tem, se ele não existe, precisam criar. Se a empresa onde você está não vai ter isso, então você vai se movimentar para ir para um outro lugar que tenha. Então, a gente vem muito também nesse movimento com eles, de entender que eles
precisam também se posicionar, porque o RH, de forma geral, a gente é apoio, a gente não é o protagonista dentro de uma empresa, a gente é setor apoio, né? E aí a gente tem que ter um cuidado para não virar um setor submisso, um setor que só ouve, né, o tirador de pedido, né? A gente precisa se posicionar e trazer a nossa fala para o jogo, ali para a mesa. E também levantar a mão e dizer, eu quero estar na mesa, mas eu não fui convidado, mas você vai falar que você quer estar na mesa também. Não precisa ninguém convidar, também se coloca nesse lugar. Então, até o meu posicionamento com o de Fabi, por sermos pessoas da área, mas criamos um movimento, é um movimento extremamente independente, em todos os sentidos. As pessoas olham para isso e dizem assim, como é que elas conseguiram? A gente só quis que desse certo. A gente brinca que a gente só tem uma opção. Vai dar certo. De um jeito ou de outro vai dar certo. Então, esse movimento também, desse comportamento nosso, as pessoas olham e dizem, eu também posso, porque elas também partiram de um mesmo lugar. Do mesmo lugar que eu. A gente não tem nada de diferente de ninguém. A gente não tem... Mas, olha, não tem... Desculpa, eu vou dissentir, tá? Eu já escutei isso e agora eu vou dissentir. A verdade é que vocês perceberam uma coisa, seja consciente ou inconscientemente, tá bom? Vocês perceberam que a gente está sozinho. Vocês perceberam então, que vocês precisam são de um diferentes. espaço. Vocês perceberam uma coisa? Perceberam que as pessoas precisam de um espaço de comunicação genuíno. Vocês perceberam que era importante construir um espaço de segurança psicológica para todos nós, para todos os integrantes. Vocês perceberam que o papel que a gente ocupa nas organizações é muito frágil. A gente é muito frágil perante essas organizações. Então, desculpa, mas vocês perceberam muitas coisas e perceberam de uma maneira... como você disse, orgânica, genuína, porque vocês também sentem isso. Porque essa é a experiência de vida de vocês, entende? Isto não é algo que você um dia, eu tive a ideia de organizar. Criar uma coisa. Entendeu? Isto é, como você falou no início, isto é produto da sua história. Isso. E isto é produto da história de todas as pessoas que participam deste grande encontro, entende? Uno vê muitas redes ou supostas comunidades que terminam sendo espaços que se compram e se vendem, sabe, para ganhar palco e coisas desse tipo. Então, eu não sei, na minha humilde opinião, vocês são produtos da sua história e da história de toda essa comunidade, e isso é o mais genuíno que há. Isso é lindamente diferente. E isso que possivelmente todos precisamos em educação, porque quem não tem dúvida sobre o que faz, quem não tem dúvida sobre o que faz, desculpa, se dedica a outra coisa, porque eu já está resolvido. De dúvida, entendeu? Em relação à educação, porque eu trabalho num texto que muda, com pessoas que mudam, com conteúdos que mudam, caramba! O tempo todo, né? Não é nem que mantém uma estabilidade mínima por pouquíssimo tempo. Isso. Então, eu distinto no sentido de que isto é produto, resultado disso. Agora, quais são as principais dores que as pessoas sentem ocupando esse espaço hoje? Com os desafios do hoje, né? Com alta rotatividade. Você fala do RH, né, Daniel? Você tá do RH. O que eles têm trazido? Assim, está doendo, isso aqui está bravo. Está doendo o quê? Quais são os principais desafios que vocês, como comunidade, começam a enxergar, digamos assim, que emergem dessa comunidade, que emergem dessa história? Veja, debate pronto, coisas que eles trazem muito, essa questão da cultura, né, que as empresas têm, que não são favoráveis para o florescimento das pessoas, né? São culturas que jogam contra, né?
E aí, naturalmente, uma alta rotatividade, porque não aguentam ficar, né? E eu acho que a gente tá, depois da pandemia, a gente ficou mais intolerante a certos espaços, né? A gente está pensando, está repensando mais se vale a pena, né? Continuar. Então, engraçado, né? Dos dois lados, eu acho que existe uma relação muito mais tensa. Não sei, para mim, parece uma relação muito mais tensa entre o colaborador e a empresa pós-pandemia, porque o colaborador percebeu assim, peraí, eu posso pedir certas coisas. E do outro lado, a empresa pensa assim, peraí, sou eu que estou dando emprego. Então, essa relação, ela é uma relação, acho que está a um nível de tensão bem alto, né? a gente traz muito forte que a gente precisa criar esse ambiente saudável dentro das empresas, né? Para que as coisas aconteçam, né? Não que o RH seja o responsável principal, mas ele é uma pessoa que é um ator ali. Como eu ouvi esses dias, não vai ser o setor de compras que vai falar, vai puxar essa bandeira, não vai ser uma pessoa do financeiro, naturalmente vai ser uma pessoa da RH que vai precisar puxar um pouco mais sobre o clima da empresa, né? Enfim, a cultura. Mas eu acho que é isso que talvez mais pese, principalmente aqui no Nordeste, essa questão da cultura é uma coisa que pesa bastante aqui, porque baseado na cultura, tudo vai reverberar, sabe? Tudo acaba, né, assim, perpassa tudo ali com relação a essa cultura. Então, Vocês hoje é uma coisa... estão... Olha, eu pergunto. Vocês já pensaram em alguma estratégia para poder construir ou ajudar a essas pessoas a lidar com isto? Porque este problema é um problema, não é um problema do Nordeste, é um problema, eu acho que global, Sim, tá bom? sim. Ou seja, a tensão entre a manutenção da estrutura histórica e a mudança necessária para você encarar o futuro está no limite, como falava Gustavo. Tá? Essa tensão envolve muitas vezes também aspectos psicológicos profundos. Então, as pessoas às vezes, começam a tomar decisões. Em cima do trauma. É o corpo que fala. Uhum. Já não é nem sequer a consciência, é o corpo que toma comanda e quebra esse relacionamento por uma questão de saúde. Sim, verdade. E então, vocês conversam nisto, enxergam alguma maneira de começar a ajudar as pessoas a fazer... Para além do evento, né? Para além do evento, um processo de mudança, de gestão de mudança, ou algo nesse sentido? Veja, a gente tem algumas outras soluções que elas acontecem, que a gente vem desenvolvendo, né? Porque como é tudo muito orgânico, a gente vai ouvindo as pessoas, né? Então, a gente criou também depois do encontro, criou a imersão Sem Migué RH. Ele sabe o que é Migué? Sabe o que é Migué, Daniel? Sabe o que é Migué, Daniel? Desculpa, cortou, eu não escutei. Sabe o que é Migué? Não, o que é? Tá. É até tipo assim, sem arrudeio, Tá. sem lero-lero, sem arrudeio. Eu não sei o que é arrudeio. É nosso. Arrudeio, vai direto ao ponto. Eu não sei o que é, mas eu entendi. Sem enrolação. Eu entendi. Sem enrolação. Sem papo sem furado. Arrudeio, eu acho que eu conhecia sem arrudeio Miguel, também aqui. Aprendi mais uma coisa agora. É muito bom. Porque assim, aqui a gente fala, se a pessoa bater no portão de casa e o portão estiver fechado, a gente diz arrudeia. Aí arrudear... Você vai ter que arrudear para ir pegar o outro portão da casa. Certo? Olha, são casas grandes, né? E aí, isso é a ação de arrudear. Mas a gente puxou isso para o arrudeio de... Não, vai direto ao ponto, você está arrudeando demais, você está rodando no mesmo lugar, entende? Então, arrudear foi isso. Aí, mas é sem enrolação. Sem enrolação. Enfim. Então, a gente tem a imersão. Sem Miguel RH. Sem Miguel RH. Tem também o treinamento de recrutamento e seleção,
que aí é RS com raiz, e raiz é um método, então a gente tem rastrear, investigar, não, rastrear, analisar, investigar e zelar, aí é raiz o nome. E a gente passa também um pouco sobre essa questão de cultura, enfim, né, de vieses, enfim, várias coisas ali dentro do método. Mas a gente está criando aos poucos. Quando a gente não tem, surge uma demanda, como você está trazendo, assim, tem essa demanda hoje. O que é que acontece? A gente mobiliza e a gente ouve as pessoas e a gente tenta conectar, porque, veja, são 800 pessoas. Uma pessoa vem com uma demanda, eu digo, fulana, faz o seguinte, eu vou te dar o número de fulano de tal, porque ele está vivendo um processo que está um passo à frente de você. E aí ele consegue conversar com você e trazer, talvez, algumas ideias. Então, a gente, às vezes, faz isso. Se a gente, por exemplo, tem uma pessoa em Natal, né, Rio Grande do Norte, que está com a demanda ali de criar um manifesto de cultura para a empresa. Não sei por onde começar. Eu conheço alguém de uma outra empresa que já criou o manifesto, que já atualizou o manifesto, que está rodando bem o manifesto. Então, eu conecto essas duas, peço autorização a cada uma, conecto elas duas e elas duas conversam. Como já há um ambiente onde todo mundo quer essa troca, elas naturalmente se conectam e conversam. Acontece. Inclusive, a partir da nossa comunidade, acontecem outros eventos. As pessoas se conectam e fazem outros eventos. Já tem o Oxente do Oxente. Tem grupos também. Tem grupos. E o fanfic. Então, assim, às vezes tem, por exemplo, tem oxenteiro, mas às vezes tem gente que eu sei que é de Recife, que foi para uma edição, não foi para outra, aí fulano foi, e aí eu digo, cara, tu precisa se conectar com ele, porque vocês dois são muito parecidos, estão precisando muito se conectar, porque eu acho que quando vocês se conectarem vai dar muito match aqui. Então, e as pessoas em geral respondem, apoiam. Respondem, com certeza. Assim, jogar no grupo que está precisando, por exemplo, de fornecedor, que é uma coisa que demanda muito. O pessoal às vezes pede, eu estou precisando de fornecedor tal. É muito mais rápido do que você jogar na internet. Assim, é coisa de 2 minutos, todo mundo vai mandar para você pessoas com indicação que comprovada de que já... Então, veja, é muito mais eficiente essa conexão, né? Às vezes eu estou precisando de uma plataforma que faça isso, ou de uma consultoria, eu preciso de um palestrante e tal. Tem gente que já vem falar com a gente e a gente direciona. Então, eu estou precisando de uma psicóloga porque vai ter uma ação de Setembro Amarelo. Entre eles lá, inclusive mesmo trabalhando em empresas, eles se disponibilizam de ir para outra empresa para dar a palestra. Olha, então, é verdade, isso eu vi acontecer. É melhor que muitas redes que eu conheço famosas, né? Que as pessoas não respondem. Redes sociais até. Não respondem, entendeu? Sim. Eles têm... É porque é uma rede de verdade, não é uma rede... Eu acho que... E aí tem um coeficiente que eu acho que vocês devem considerar muito, que é a presencialidade. Como é que é o Oxente digital e o Oxente presente? Veja, a gente tem como você falou do digital, né, também, a gente tem as Oxente Classes que acontecem uma vez a cada 15 dias, Oxente Classes, que aí é assim, em vez de ser Masterclass, é Oxente Class. Aí... É muito bom. É muito bom. Aí a gente tem a gente bota tanto os oxenteiros, eles fazem, e eu sei, por exemplo, já aconteceu de ter oxenteiros e oxenteiras que eu sei que são bons com assuntos específicos, mas eles têm uma resistência enorme de falar em público. Então, eu digo, vamos para o Oxente Class primeiro, porque depois você vai para o palco, é mais fácil você fazer esse movimento. Então, você vai para o Oxente Class, faz online com a gente, já vai começando a aprender, porque também é um espaço de aprendizado. Então, você se for para errar, você vai errar na comunidade, você não vai errar fora, não existe, o espaço tem que ser dentro. Então, a gente chama, você é muito boa em cargos e salários, vem dar um treinamento para a gente aqui dentro da comunidade de cargos e salários, e aí todo mundo, assim, quando é oxenteiro, ensinando para oxenteiro, o nível de engajamento é altíssimo, altíssimo, todo mundo se mobiliza para estar, não que os palestrantes, quando são especialistas e tal, claro. Também não, mas é diferente, o pessoal vai, assim, numa vibração enorme. E aí acontecem durante a semana, de noite. E os encontros
eles são os presenciais, a gente tem uma quebra, normalmente, de faltas, por exemplo, acho que dá 5%, por exemplo, se for 100 pessoas, falta 5. Normalmente Cara, isso é nada. Isso é nada. Ridículo. Isso é raríssimo. Isso é raríssimo. O pessoal tem um comprometimento de estar assim, no evento, e quando não conseguem, aí eles mesmos fazem um intercâmbio de fazer troca de ingresso, a gente deixa isso aberto para eles. Eles evitam, assim, aí quando é um imprevisto é que eles não conseguem ir. Mas eles são muito participativos, assim, dentro dos eventos, tudo que a gente faz, assim, até porque a gente ouve eles. Então, por exemplo, a gente fez um novo produto agora em agosto, que já fazia um ano que a gente queria fazer, porque a gente já tinha feito uma pesquisa com eles desde o início, que foi sobre o assunto empreendedorismo. Tem no inconsciente deles, no inconsciente de todos querem empreender de alguma forma. Nas pesquisas... Mesmo que intraempreender, né? E mesmo CLT, entre navegar nesse mundo, entre só ficar no PJ, a gente percebeu que assim, é uma vontade enorme de ter sua própria consultoria. E aí a gente entendeu isso e disse, vamos deixar aqui e vamos, no momento certo, a gente vai fazer isso acontecer. Então, em agosto desse ano, a gente fez o Empreende RH. Né? Empreende, vírgula, RH, interjeição. Então, exclamação. Então, a gente deu 45 pessoas, se eu não me engano, 45. E aí foi uma noite que a gente fez ali para que eles trocassem entre eles sobre empreendedorismo. E o que é que acontece? A gente traz um palestrante, sim, mas a gente tem dinâmicas dentro do evento para que eles troquem entre eles. Então, por exemplo, esses dias a gente teve Campina Grande. Aí também a gente vai criando da cabeça, porque é coisa de quem é design de aprendizagem, a gente cria tudo, adapta aqui, enfim. Eu tinha visto um cenário diferente em outro lugar, onde tinham 3 pessoas interagindo, com cada um com papel e tal, e eu disse, rapaz, eu acho que dá para trazer isso daqui para cá. E aí a gente fez uma atividade chamada Tríplice Conselho, que ter 3 pessoas, 3 oxenteiros, cada oxenteiro com um papel, e aí um oxenteiro traz uma demanda pessoal ou profissional, e os outros 2 dão conselhos. E aí a gente faz 3 rodadas, porque cada um consegue trazer sua demanda, né? E aí a gente tem ali um momento onde todo mundo... Assim, vocês têm... É engraçado, porque quando a gente faz... Esse final de semana foi muito engraçado, porque quando eu fiz, eu convidei eles a fazerem isso, eles ficaram assim, com a cara assim, ó. Aí eu disse, gente, a gente brinca aqui dizendo assim, que o que acontece aqui fica aqui. Quando a gente vai para festas, aí aqui o pessoal fala, olha, o que acontecer aqui fica aqui. Aí eu brinquei. Exatamente. Las Vegas. Exatamente, Vegas, exatamente. Aí eu disse, gente, a gente vai fazer isso, vocês... E aí eles assim... Aí eu disse, e vocês não vão fazer com gente conhecida, vocês vão ter que pegar pessoas desconhecidas, porque quando a gente não conhece, é mais fácil da gente se abrir. Então, a gente organizou tudo para que eles pegassem pessoas que não conhecessem com muita profundidade, ou pelo menos só de vista e tal, e fez. Quando terminou a atividade, que demandou ali uma boa parte do nosso evento, ali a gente a gente faz essa fatia de que você diz, poxa, você mobiliza um evento desse, mas você bota o povo para conversar durante... Sim, é isso, basicamente é isso. O pessoal vai conversar também. Então, a gente... Quando eles terminaram, eles estavam assim, eles disseram, meu Deus, eu me dei a oportunidade de falar sobre um problema meu. Eu entendi que eu não me dou essa oportunidade no meu dia a dia. E tiveram 2 pessoas que ficaram prestando atenção no meu problema para poder dar uma solução para esse problema, um conselho, uma orientação. Então, foi um negócio assim que, em 30, 40 minutos, deu uma virada de cabeça neles. O Edson está dizendo aí, deu um frio na barriga no começo, né? E depois um norte gigantesco. Não, a gente estava no palco, eu disse, meu Deus, as brincadeiras à parte, lascou. Ninguém vai querer fazer essa atividade. Todo mundo assim, ó. Mas, quando o pessoal fez, é muito poderoso essa troca. Sim. Eu acho, o que eu acho mais incrível, né? Porque assim, tem uma tecnologia humana por trás disso, tão sofisticada e, ao mesmo tempo, tão visceral e esquecida
Esquecida, lamentavelmente esquecida nos meios corporativos, e é um desperdício quando a gente olha para tudo que não é assim. A gente fala assim, caramba, quanto esforço às vezes é preciso fazer para coisas tão simples quanto ouvir um ao outro, conversar, dar conselho, ponderar o conselho em 3 pessoas. Isso é uma técnica incrível, incrível. Diga, Daniel. Porque não é uma questão de técnica, no meu entendimento, é autenticidade. Autenticidade, sem dúvida. Há muitas pessoas que hoje se compõem para se mostrar aos outros. E não são muito autênticas. Então, você escuta muitos papos de gente e você percebe que tudo é meio fake. Tem um termo que primeiro, agora está muito na moda, que é o homem performático. Não sei se vocês já ouviram falar dessa coisa do homem performático, mas é o ser humano performático, porque ele está sempre diante de uma tela, então ele está sempre performando de alguma forma. Todo mundo quer ter influência nos outros, quer ser reconhecido. Isso é algo natural, tudo bem. Mas eu acho que se foi das mãos. Há muitas organizações que não percebem, que estão promovendo o colaborador influencer, por exemplo. E em vez de criar uma comunidade genuína, autêntica, como a que Thaís nos está trazendo, porque dali nasce o conhecimento, dali nasce o suporte. Não adianta falar de segurança psicológica em outro contexto, pelo amor de Deus. De que estamos falando? Sim. Tá? É fake também, desculpa, eu devo falar. Vamos ser bonzinho, vamos, sim, eu prometo, vamos portar bem. Numa comunidade isso acontece porque isso numa comunidade como o Washington, isso acontece porque isso tem real valor e sentido, né? Porque é uma questão de propósito, de sentimento e da autenticidade. Parece que a autenticidade se perdeu. Então temos professor falando nisso, todo muito bonitinho, todo muito perfeito, sabe? Cadê a autenticidade desse cara errando, né? Sendo como ele é, de alguma maneira. Sim. Acho que tem uma palavra aqui que para mim me chama muita atenção, que é a audácia, né? O Liedson trouxe aqui, né? Confiar a verdade para o desconhecido e acreditar na fala de um outro é muito audacioso. Mas é a audácia que abre essas portas, porque senão, como seria? Imagina, é como se você e eu aqui convidássemos só pessoas e criássemos uma coisa perfeita, bonita, fake, digamos. Nós, gente como nós, queremos discutir, construir genuinamente, autenticamente. Queremos aprender também, assim. É dessa construção que eu não aprendo. Eu acho que a Thaís tem muito a ensinar. Muito. Não, estou falando sério. Vocês têm muito a ensinar. Eu estou falando sério. Tem muito a ensinar. Tem muito a ensinar sobre a importância da identidade da gente, qualquer que for, tá bom? Tem muito a ensinar sobre poder acreditar nos outros. Não desconfiar, tá bom, desconfiar de dentro. Então eu prefiro quebrar a cara às vezes e confiar, me abrir, conversar, escutar, dialogar e construir juntos, porque é isso que vocês estão fazendo. E acho que estão dando aulas a muita gente, não falo sério, a muita gente pompuda que é por aí, de como se constrói algo verdadeiro. Eu acho que essa é uma sensação que eu acho que só quem vai ao Oxente consegue ter dimensão. Eu posso falar isso de carteirinha porque esse ano eu tive essa oportunidade, essa chance, né? Então eu vi o Oxente nascer e aí eu olhei com muita curiosidade assim, caramba, é uma comunidade. Ainda que vocês não chamassem comunidade, eu como sociólogo, eu olhei para aquilo e falei, estão criando uma comunidade, cara. E isso já, por natureza, me chama atenção, né? Porque a gente tem tem grandes
grandes pensadores hoje no nosso tempo, como Byung-Chul Han, falando sobre como a nossa sociedade ela passou da sociedade da sociedade comunitária, que tinha déficit de comunicação, déficit de meios de comunicação, para uma sociedade que tem hipercomunicação e baixíssima comunidade. A gente migrou de um polo para o outro muito rápido, no século XX para o século XXI. Então, aquilo me chamou uma atenção absurda, né? E aí, quando eu tive com vocês, é que eu pude perceber essa autenticidade de fato, né? E perceber, assim, também como alguém que é daqui do Rio de Janeiro, de Niterói, e Niterói é uma cidade que tem um estigma muito interessante com relação ao Rio de Janeiro, né? Niterói sempre foi chamada de uma cidade dormitório. É a cidade que tem... É a cidade de sorriso, mas não porque as pessoas sorriem por causa de Niterói. Dizem que é a cidade de sorriso porque a gente está de frente para o Rio de Janeiro e a gente vê Pão de Açúcar, Cristo Redentor e Pedra Gávea de frente. Desculpa, então, quem disse isso? Quem disse? Quem disse? Os cariocas. Ah, é brincadeira, é brincadeira. Não é não. Eu tenho uma pergunta, Mas espera, só um minuto. O que eu quero dizer com isso tudo é que essa identidade, essa autenticidade é uma coisa profundamente perdida nas corporações. Então, tem uma lição aqui no ar, que é como é que a gente recupera essa autenticidade dentro dos... Porque as corporações são microcosmos, são microsociedades, e elas são comunidades que precisam florescer de novo. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Diga, Daniel. Temos 4 minutos, meu Deus. Como ajudar a comunidade Oxente? Como ajudar? Boa. É interessante, né, essa pergunta, que a gente só tá mobilizando o povo, aí alguém pergunta como é que a gente pode ajudar, a gente fica... Tem tanta coisa. Não, é uma pergunta válida, Sim. porque vocês estão fazendo algo que a gente admira. Sim. E uno se pergunta, como ajudar essa comunidade a se fortalecer, se nutrir, crescer, e até por que não ter filhos? Sim. Né, nos espaços. Essa é a pergunta. Veja, a ajuda que a gente deseja é que, por exemplo, você, né, Gu, estejam conosco. Essa é a primeira ajuda, no sentido de compartilhar com a gente o que vocês têm de saber, né, de visão de mundo. Eu acho que essa é a principal ajuda, né, que a gente precisa, de todos, né? Lógico, a gente tem outras ajudas, no sentido de financeiro, enfim, porque somos uma comunidade independente. Mas o ponto de partida, de fato, é você estar conosco. Eu acho que essa é como você pode nos ajudar, porque eu digo, o indivíduo, entrando na comunidade, a comunidade se fortalece mais. Então, eu acho que... E aí não é só entrar e ficar quieto, é entrar e dizer, eu quero participar, eu quero compartilhar, eu quero fazer um Oxente Class. Vem outra pergunta. Então, vem outra pergunta rápido, porque... Tem muita pergunta. Onde? Onde ajudar? Não, se alguém quer entrar nessa comunidade, onde tem que ir? Cadê o endereço? Com quem eles falam? Porque não somos só nós. Aqui, sim, não sei se veja, mais é como eu disse, pessoas. Você só vai poder entrar quando você, assim, né, o participante, ele só entra quando ele vai para um evento da gente, né? Mas, por exemplo, palestrantes, pessoas que querem compartilhar, estão super abertas. A gente tem formulários que as pessoas preenchem para poder compartilhar. Tem um endereço, site, físico. Algo. Tem e-mail. Tem. Mando tudo. Tá. Então, tem as redes sociais, que é o Instagram, @oxenterh. Temos o nosso contato, o nosso e-mail, que é contato@oxenterh.com.br. Calma. Gustavo, esse é o arroba. Faz um comentário. Aí, tudo é Oxente RH. O site é www.oxenterh.com.br.
Aí dentro do Instagram e do LinkedIn tem os contatos de telefone também, para quem quiser entrar em contato e levantar a mão e quiser compartilhar uma palestra, um conteúdo, enfim. E a gente vai estar, todo mês a gente está em algum lugar do Nordeste, então fiquem à vontade para estar conosco em algum local. A gente também está pretendendo sair do Nordeste para ir para outras regiões, sim, mas a gente está, nesse momento, a agenda prioritária é o Nordeste, mas queremos ir para outros estados, tá? E também nada impede, aí tem gente que pergunta assim, mas só pode participar se for do Nordeste? Não, porque todo mundo é bem-vindo. O Gustavo mesmo veio do Rio de Janeiro e veio para cá, né? Então... Tá certo que eu tenho minhas raízes também no sertão da Bahia. Pronto. Mas não joguei essa carteirada, não joguei essa. A gente, a nossa. Olha. O Daniel deve ser do Nordeste da Argentina, não? Não, tô brincando. Eu já não sei de onde sou, mas também o importante são as experiências que uno constrói, os relacionamentos e os contatos. Olha, eu queria muito agradecer a você. Eu acredito que você inspira a possibilidade de construir novas estratégias baseadas na autenticidade. Não precisamos ser gênios e aplicar técnicas mirabolantes às vezes. Sim. O que precisamos é voltar às nossas raízes, escutar, dialogar, ajudar, contribuir, construir juntos. A genialidade do coletivo, né? A genialidade do coletivo. Olha, sem o coletivo, não temos como encarar o mundo atual, galera. Precisamos dos outros. Sim. Precisamos poder conversar, falar nossas dores, escutar outra pessoa falando, olha, se preocupa, veja, tem essa alternativa. Essa construção, senão não temos como lidar com este mundo que está chegando, certo? Então, temos que voltar às nossas raízes. Não ir para aí que tome o comando e vire o gestor da empresa. Não, ao contrário. Se apoiar nos recursos humanos, nas pessoas e nas comunidades. Então, muito obrigado. Obrigado demais, Thaís. Foi uma honra, viu? Obrigada, foi ótimo. No instante passou aqui o tempo. Viu? Mas uma coisa só que vocês falaram, e eu queria só costurar isso, por ter uma identidade muito forte, isso diz sobre comunidade, mas sobre empresas também, né? Quando a gente tem uma identidade muito forte, só fica, de fato, quem se conecta com isso. É muito forte também quem repele, tá? Então, assim, a gente já teve gente que foi para o Oxente e disse, isso não faz sentido nenhum para mim, porque, enfim, cada um está no seu momento. É claro. Então, isso ajuda muito, quando a gente tem isso muito forte, né? A cultura, os valores, para onde a gente quer ir, ajuda a aproximar. Não perder o tempo. Não perder tempo. Não perder então, tempo. Isso que eu acho que é importante, né? Dentro das empresas. Total. Maravilhoso. Thaís, mais uma vez, muito obrigado. Sempre obrigada, uma alegria te rever. Obrigada mesmo. Obrigado, Daniel. Obrigado a você que nos acompanhou aqui. Eu que vai agradeço. nos acompanhar depois, viu? Muito boa tarde. Nos vemos na próxima. Um cheiro. Tchau. Tchau.